Ora viva, sintam-se por mim cumprimentados, mais uma terça-feira. Eu sou Altaf Ibrahimo e serei a sua companhia todas as terças-feiras, como eu já disse, aqui no programa Diálogos Educativos. E para hoje nós teremos um debate bastante imperdível, muito imperdível mesmo, e trago dois convidados de luxo que vão nos ajudar a falar sobre a temática do impacto do uso das redes sociais na camada juvenil aqui em Moçambique. E para o meu lado direito nós temos o Pachumi Canaíba, acadêmico, ativista social para os direitos humanos, político, artista também, formado em economia e também em filosofia. Do meu lado esquerdo nós temos Armando Machava, ativista social e estudante de engenharia e construção civil, coach motivacional, projetista arquitetônico e também artista. Muito bem, podem se apresentar naturalmente e saúdem quem nos assiste desse outro lado de casa. Bem, desde já agradecer a ti e a toda a equipa pelo convite e endereçar os meus cumprimentos a toda a sociedade moçambicana, do Zumba ao Índico, do Rovuma Maputo, e obrigado, vamos ao debate. Muito obrigado. Machava. Saudações a todos que nos acompanham. Obrigado por este convite neste lugar. Esperamos transmitir aquilo que é o essencial deste programa. Obrigado. Muito bem. Sabemos que o uso das redes sociais na juventude em Moçambique tem impactos positivos quanto negativos. No entanto, os efeitos são prejudiciais e podem ser preocupantes, e especialmente devido ao crescente acesso à internet e a falta de regulamentação do país. E dizer que este debate tem bastante importância para a sociedade, pois as plataformas têm um impacto significativo na sociedade, política, economia e também cultural do país. E para o impacto social e cultural, eu gostava de saber também como assim os telespectadores em casa gostavam de saber como é que a juventude moçambicana tem sido influenciada pelas tendências globais nas redes sociais. Eu gostava de ouvir de si, Armando Machava, a respeito. Bem, o assunto das redes sociais é uma rede, na verdade, que tem ajudado a camada juvenil de várias formas. Isso quando há o uso consciente dessas redes. Quanto ao impacto positivo que ela nos pode transmitir, seria mesmo na expansão de algum trabalho que nós sabemos fazer, podemos angariar fundos monetários ao expandir este serviço. Mas tem mais. No uso as redes podem impactar positivamente também na facilitação em conhecer novas pessoas, isto é, fora do país. Podemos ter vários contactos e não só, e também expandir o seu próprio nome através das redes sociais. A rede social também nos ajuda a conhecer várias redes também que possam nos conectar com o mesmo interesse, não é? Eu quero, por exemplo, fazer um mapeamento de um certo serviço. Não preciso, talvez, participar de um evento, um seminário, uma palestra. Facilmente posso dar na rede social, mas com muito cuidado. Pois. Com muito cuidado, porque... parecia que queres me cortar? Não, fica à vontade. Com muito cuidado, porque, conforme já havia adiantado, o impacto da rede social, ela pode impactar positivamente e negativamente, não é? Quanto ao impacto negativo, a rede social também, como é vasta, ela pode expandir informações falsas. E se alguém não é intelectual quanto ao mundo digital, não é organizado quanto a isso, pode não saber diferenciar quando que isso é falso, quando que isso é verdadeiro, e andar por aí publicar coisas incorretas. Nesse caso, elas trazem mais benefícios ou prejuízos para a juventude de Moçambique, fazendo esta análise? Com o uso consciente dessa rede social pode trazer benefícios, mas com o uso basicamente isso. Mas como é que se pode mensurar a capacidade de discernimento na juventude atual para podermos ter esse uso consciente ou não consciente? A princípio, falar com os pais lá em casa, a investirem
na educação digital para com os seus filhos. Isso pode ajudar ao jovem ou adolescente a ter uma consciência no uso dessa rede para evitar consequências negativas. Porque com a falta dessa educação digital, os pais podem ficar, ou a sociedade pode ficar decepcionada, porque, de certa forma, quando os adolescentes usam a rede social, podem usar de forma incorreta. De forma incorreta. Isto é, se os adolescentes não têm uma educação digital, elas podem fazer coisas que os pais nem imaginam que estejam lá a fazer. Muito bem, há uma necessidade de se ter uma capacidade que possa permitir, uma capacidade intelectual que possa permitir o devido uso das redes sociais. Lógico. Muito bem, Dr. Pachumi, gostávamos de ouvir o seu ponto de vista a respeito do impacto do uso das redes sociais na camada juvenil em Moçambique. Bem, para começar, nós devíamos partir da gênese que as redes sociais são plataformas digitais feitas para aproximar as pessoas, né? Aproximar uma determinada comunidade e tudo mais. Apesar das pessoas estarem em diversos lugares, elas podem se aproximar digitalmente. E quanto à juventude moçambicana, uma das coisas que poderia eu aqui dizer é que, diferente de muitas outras comunidades, diferente de muitos outros países, a juventude moçambicana em particular, ela usa as redes sociais não para o seu próprio bem e nem para o bem do outro. Porque nós, digamos, estamos muito expostos e aquilo que são informações construtivas não tem muito impacto no nosso país. Por exemplo, quando é um programa educativo, um programa construtivo que visa sensibilizar uma certa coisa, as redes sociais não partilham, mas quando se trata de fofoca, piadas, fake news, muitos jovens tendem a aderir a esse tipo de conteúdo e isso acaba prejudicando a camada juvenil. E isto poderia contribuir negativamente para a nossa comunidade. Por quê? Porque temos agora acompanhado que a partir do... Vamos sair da juventude e vamos para a adolescência. Os pais agora têm aquilo que é para quero dar ao meu filho o telefone para poder se comunicar comigo. E o primeiro aspecto que o filho faz quando tem o telefone é pegar para fazer vídeos de exibição, vídeos a postar conteúdos que não são construtivos, enquanto o pai deu com um propósito que é de comunicação, que é de interação. Muitos pais sabem que as redes sociais elas vão nos ajudar em algum momento como campo de cultivo do conhecimento, mas nós quando vamos para lá nós vamos seguir aquelas páginas que nos fazem rir, nos fazem criar piadas, nos fazem criticar e tudo aquilo que for de mal é que nós aderimos muito. Então, para mim, na comunidade moçambicana, particularmente nos jovens, a rede social ainda não é usada como um bem, como um ganho, né, para a comunidade. Se formos a ver, vou falar aqui de algumas redes sociais. Temos o caso do Facebook, temos o TikTok, temos o Twitter, YouTube. Muita gente, quando vai para lá, vai exatamente para ver o que é que alguém postou. Se hoje tal fulano postou uma coisa que faz rir. Então, as primeiras pessoas que nós seguimos, que criam as páginas, elas já criam páginas de distração. Então, essa distração ao excesso faz com que os jovens não possam saber que a rede social pode ser usada para um certo ganho. Uma das redes sociais que eu mais aprecio é o LinkedIn, né? Para a minha idade, por exemplo, LinkedIn me ajuda muito à procura de emprego, à procura de novas oportunidades, me aproxima, tanto que o Facebook também me ajuda. Eu, particularmente na área de música, tenho postado aí os meus conteúdos que têm a ver com música, que têm a ver com outros empreendimentos, o que muitos jovens poderiam fazer, que era usar a rede social para o seu bem, mas o que acontece é alguém acordar de manhã e como não tem uma atividade a fazer ou não está a trabalhar ou não está empregado
certa instituição, não consegue acordar e criar um programa. Epá, por que é que eu não faço isto com ganho disto? Por exemplo, se alguém cria uma coisa e começa a promover produtos, muitas empresas podem lhe contactar por causa do número de seguidores que tem e pode publicitar a sua marca, e isso já é um ganho para o próprio jovem. Muito bem. Acha que neste contexto é mais fácil instruir os jovens para filtrar os conteúdos a acompanhar nas redes sociais, ou é mais fácil o governo regulamentar o uso das redes sociais? E se o governo pudesse, será que devia regulamentar o uso, ou é mais fácil instruir a juventude para a filtração de conteúdos? Por mim, o governo tinha que regulamentar, porque isso poderia ajudar muito. Se o governo regulamentar o uso das redes sociais, nós deixaremos de ter aquilo que eu agora chamo de promiscuidade exposta. Há muita promiscuidade. Tu vês, por exemplo, eu vi um vídeo, acho que foi no TikTok, de uma criança de lingerie, sutiã. Desfila, desfila. E todos ali aplaudirem. Mas nós não estamos a seguir ou não estamos a acompanhar aquilo que é o processo do desenvolvimento humano. Existem fases de desenvolvimento humano que tu tens que dizer, a criança daqui para aqui, ela faz isso, dali para ali faz isso. E tu estás a pegar uma criança de 3 anos, estás a lhe for, modelo, eu não sei o que. Para a nossa realidade cá em Moçambique, isso ainda fere ou roça aquilo que são os nossos princípios. Por quê? Aquela criança já começa a incutir que é normal ela andar de lingerie, desfilar, não sei o quê. Enquanto, para mim, se uma mãe quer dar uma rede social para o filho, faz, por exemplo, a desenhar, a costurar, a não sei o quê. E a criança, por si só, tem que se descobrir e mais tarde saber como é que vai usar a rede social. Muito bem, neste caso, o governo tendo capacidades para fazer a regulamentação do uso das redes sociais, uma vez que não está a fazer, seria propositado? E por quê? Para o nosso governo, eu não sei se seria propositado ou se seria preguiça em pensar, porque quando nós temos um governo com, digamos, uma camada que não é jovem, não vai entender a vibe dos jovens. Então, se o governo também fosse rejuvenescido, nós teríamos um governo com capacidade de perceber o dia a dia, porque o tempo passa e as coisas mudam. Então, se o nosso governo acompanhasse o tempo, acompanhasse a globalização e para uma área de comunicação, área de imagem, pudesse pegar alguém que de fato é daquela camada, aí nós estaríamos a dizer que o quê? Que que é dessa camada vai criar leis que vão de acordo com a sua própria camada juvenil. E poderíamos exatamente acompanhar aquilo que são coisas benéficas, e aquilo que não for bom, esta pessoa estaria sujeita a multa, estaria sujeita a alguma coisa. Mas o que acontece é nós termos um governo que também está despreocupado com a juventude, particularmente no que diz respeito à comunicação e imagem. E nós achamos normal ver um vídeo de 2 criancinhas a falarem de coisas que não são daquela idade, e nós só começamos a rir. O que nós estamos preocupados é o que? Se tu fores a ver, muitos, entre aspas, digamos, influencers estão preocupados com número de likes e número de seguidores, do que com o conteúdo que vão colocar e o que é que este conteúdo vai causar nos demais, que são os consumidores digitais. Está a sugerir um rejuvenescimento por parte do governo para que estejam alinhados àquilo que são as tendências da juventude atual. Exatamente, de modo que possam acompanhar o tempo. E se tu vais agora pegar um expert em informática, has de perceber que um expert em informática não dorme, é alguém que está ali a ver o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, está a publicar conteúdos, sejam bons ou maus, mas ele está ali. Então, se nós tivermos um governo em que, primeiro, a pessoa que se responsabiliza pela imagem, pela comunicação, pela divulgação dos conteúdos, é muito mais velha. Essa pessoa só está ali para fazer papel, está ali para ser mais, digamos, uma mobília que um transmissor de conhecimento. E se as nossas leis também estão a ser criadas por pessoas que estão despreocupadas com os acontecimentos atuais, em nenhum momento nós teremos uma regulamentação ou leis rígidas sobre o conteúdo que é publicado pelos jovens, e isso vai impactar negativamente na camada juvenil, como está a ser agora. Agora, pequena coisa,
alguém basta te gritar, epá, Moíve, por exemplo, olha, não há aquilo da pessoa parar e tentar criar um pensamento crítico, mas por que tentar chegar... E a pessoa quando vê o vídeo, se alguém diz, epá, esta senhora estava a assaltar alguém e fez aquilo, de repente, já está. Então nós só concluímos sem antes ter um pensamento crítico. Não se faz uma filtração, uma análise dos Não se faz conteúdos. análise. Nesse caso, Não se a faz tendência de termos fake news ou informações falsas É maior. a correrem de forma muito rápida nas redes sociais É maior. Quanto mais falsa for a informação, Mais maior divulgação, mais impacto terá. E é isso que nós procuramos aqui. Muitos jovens acabam se perdendo neste tipo de conteúdos. Muito bem. Armando Machava, neste contexto, como podemos garantir que as informações compartilhadas nas redes sociais sejam confiáveis? A princípio, tocaste aqui um assunto acerca do governo. Eu acho que é uma ideia. A ideia é limitar até uma certa idade da adolescência, alguém pode usar ou pode começar a usar as redes sociais para evitar esta má expansão da informação. Porque, de certa forma, para que possamos ter uma boa garantia ou um bom uso da rede social, é aquilo que o colega já havia adiantado, é preciso que haja um estudo, porque existem pessoas especializadas nisso, na área de comunicação, que podem criar caminhos para garantir uma qualidade boa no uso dessa rede social. Bem, também está a convergir com a ideia do colega aqui, Dr. Pachumi, que neste caso o governo tem o direito ou tem o dever, nesse caso, de poder regulamentar o uso das redes sociais. Exato. Então, como é que pudesse garantir que as informações compartilhadas nas redes sociais fossem confiáveis, uma vez que a quantidade de informações falsas, como adiantava aqui o colega do painel, o Dr. Pachumi, é tanta e quanto mais falsa for, mais ela corre rápido. Como é que se pode garantir que estas informações sejam confiáveis? Informações que são compartilhadas nas redes sociais nos dias atuais. Eu acho que existe sempre um caminho para tal. Seria buscar, antes de expandir essa informação, buscar de onde começa, se isso corresponde à verdade ou não, daí pode-se publicar. Mas como não há limites para publicar e somos muitos que usamos redes sociais, cada um que encontra é só publicar. Qualquer eventualidade que for acontecer nas estradas, na via, a pessoa atualmente só busca fazer vídeos ou fotografias e publicar para ganhar likes, o que não é necessário. Muito bem, até então estão de acordo ou concluem que há uma necessidade do governo intervir para poder regulamentar o uso das redes sociais em Moçambique, para que o número de informações ou a quantidade de informações falsas sejam difundidas e isso comprometa o futuro do amanhã. Exato. Com certeza. Muito bem, neste caso, as redes sociais ajudam ou atrapalham o desempenho escolar dos jovens? As redes sociais, elas variam de pessoa por pessoa, né? Podem ajudar, como também podem comprometer, dependendo da forma que a pessoa vai usar. Existem, por exemplo, algumas pessoas que quando entram nas redes sociais, elas sabem o que é que vão à procura. Eu, particularmente, tenho uma página qual uso, faço publicidade aqui, que é a Turma dos Revoltados. É uma turma de preparação para exames de admissão. Então, vejo ali muitos jovens vão ali, tem uma dúvida, ou aquela página publica uma coisa que tem a ver com o conteúdo científico e todos vão ali, comentam e tal. Então, esse tipo de páginas que tem uma mais-valia para os jovens, essas páginas sim vão ajudar. Mas tem, por exemplo, algumas páginas que dizem fofoca de tal, fofoca de tal. Has de perceber que essas de fofoca de não sei o que é assado cozido, todos estão a ir ali para pegar aquele conteúdo. Temos, por exemplo, alguns que eu chamo de cartonistas, que eu dou também parabéns, porque eles estão a mostrar a sua criatividade na área de desenho e tudo mais, apesar de fazerem em forma cômica, mas transmitem que têm noção de desenho e tal, e fazem críticas a partir daquilo. Tem um caso do Fred Amus, que é um jovem que é talentoso, a partir de uma situação, ele faz umas ilustrações e tudo. Então, mas existem aqueles conteúdos, por exemplo, as safadas de não sei o que, as não sei o que, sei lá quantos, onde tu notas que aqui a intenção é mesmo desviada
daquilo que é, por exemplo, o foco do desenvolvimento dos jovens, é despertar a mentalidade do jovem, é fazer com que o jovem perceba em que país está, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, quando o governo começa a regulamentar certos conteúdos, aí primeiro, como dizia o colega do painel, a partir da filtração da informação, nós não teremos 10, 20 páginas com o mesmo vídeo. Como acontece, tu publicas, alguém acaba de ser assaltado, não sei o que. Você não sabe se eu estou a mentir ou não, mas se eu publico aquilo, todos, às vezes são 5, 6, 7, 8 páginas com o mesmo conteúdo, mesmo texto, o texto que você escreve, a pessoa só faz paste, copy, nem escreve, tipo, escrito por, né? Ter uma referência para... Aqui, tal fulano escreveu aquilo. Não, é só pegou, copiou, pegou o vídeo. Todos querem correr para ter like na mesma hora. Aquele partilhou a mesma informação. Para mim, até a partilha da informação, a mesma informação por muitas páginas, não é o problema. Mas é a partilha desta informação por muitas páginas e mais tarde descobrir-se que é falsa. O que acontece é, uns ainda que têm um pouco de discernimento das coisas, têm essa coragem de ir apagar o post. Os outros não. É tipo, deixa, como já consegui muitos likes, muitos seguidores, não vou apagar, deixo assim, esta informação vai passar e as pessoas vão esquecer. Mas já fez o quê? Já feriu a sensibilidade. Temos o caso, por exemplo, de um jovem que esteve no enterro do Elvino Dias, que aparecia a levar telefone numa cadeira. Que depois, não, temos um ladrão que acaba de roubar telefone. Essa informação circulou muito. O jovem chama-se Marcet. E é um ativista social que eu também conheço. E todos, ladrão, é ladrão. Eu mais tarde, quando vou ver o vídeo, era o telefone dele que ele tinha colocado na cadeira de alguém que estava ali, mas tinha saído para fazer alguma coisa. Ali mesmo no cemitério de Michafutene. Mas do jeito que a imagem dele foi manchada, ele já corria risco de ser despedido do serviço. Mas para isto acabar, o que aconteceu? Ele fez um vídeo, algumas televisões que ele aproximou, filmaram e ele levou a pessoa que disseram que era dono do telefone e disse, este telefone aqui é meu, tudo mais. Eu até acabei também partilhando a informação, esse jovem chama-se X, é ativista social, não roubou o telefone. Algumas páginas tiveram a coragem de apagar, mas algumas até hoje têm aquele vídeo, ele a roubar o telefone. As mesmas pessoas que atiraram a pedra não conseguiram aparecer a ver que estamos errados e pedir desculpa. Então, se aquela fosse essa era de agora de Uelar, né, como é para qualquer coisa, Avauelio, já teriam lhe subido, já teriam ido para a casa dele, teriam prejudicado ele, a família, sem antes ter apurado a verdade. E isso acontece muitas vezes, aquilo que já havia tentado. Exatamente. Acontece isso por falta dessa educação digital que estamos aqui a referir. Exatamente. Quando alguém faz algo inconsciente, faz algo sem olhar nas consequências, sem olhar para o futuro, só faz por talvez querer likes e ganhar mais fama da sua página, blá, 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 blá. Mas bem, seria uma tendência, quero ouvir dos dois, seria uma tendência a desinformar as pessoas ou qual seria a sugestão para poder filtrar essas informações boas assim como más? Como é que acham que isso deveria ser? Eu acho que devia haver um padrão, bem, um limite. O INCM, né, como um dos órgãos máximos, poderia impor limites, né? Colocar balizas que informações estas devem partir disto, mais aquilo. Mas, em algum momento, eu também acabo olhando para o nosso país, pelo nível de desemprego que temos, alguns acabam exatamente recorrendo para as redes sociais como sendo local de divulgação. Então, o pedido seria ao governo, quando querer criar, ou querer regulamentar, ou querer criar leis, não apertar muito aos fazedores de conteúdo, porque seria aquilo que aqui tem acontecido agora para o teu vídeo. Você, como um cantor moçambicano, passar numa televisão, tu tens que pagar uma certa taxa, que é de não sei quantos, 5, 6 mil meticais, mas para cantores de fora não pagam nenhuma taxa e o vídeo circula normalmente. Pachumi, conseguem perceber que no final do dia todos os caminhos dão ao governo? Estão ao governo, sim. Então, há que o governo rever aquilo que são as suas leis e não apertar ou não sufocar os jovens. Assim também daria liberdade. O governo está a sufocar os jovens? Sim, sufoca os jovens. Em que contexto? Muito.
no contexto em que, quando é para regulamentar uma coisa, por exemplo, agora demos a ideia de que o governo tem que regulamentar as redes sociais, tem que criar balizas, tem que pelo menos definir com que idade uma pessoa tem que começar a publicar conteúdo, e se for um pai a divulgar o seu filho, quais são os conteúdos que este pai tem que fazer de modo que esta criança não se desvie, né, daquilo que são, daquilo que é o processo do desenvolvimento humano, né? De acordo com o Piaget, tem um processo de desenvolvimento humano que uma criança tem que obedecer de modo que não possa se desviar. Então, se o governo puder usar leis para o bem do povo, aí, povo em particular, jovens, que são esses que nós estamos a falar aqui, aí ele estará de parabéns. Está a dizer que o governo coloca leis, aplica leis que não são a favor do povo? Não, são leis que sufocam muito. São leis que, no final das contas, o governo, ao invés de olhar para o benefício, está a olhar muito pelo que vai faturar, está a olhar para os lucros. Dei a título de exemplo essa lei das televisões, de que os vídeos, agora a taxa parece ser 4.500 e alguma coisa, para passar o teu videoclipe. O governo se esquece que, primeiro, o Ministério da Cultura tem o quê? Tem a obrigação de... Então, você é artista moçambicano, tem a obrigação de te divulgar, porque tu, como artista moçambicano, além de gastar pelos vídeos, porque patrocínios aqui nós sabemos que são raros, são escassos. Não é qualquer um outro cantor que é patrocinado. Temos um novo talento, está a aparecer no mercado, mas logo está a aparecer com o vídeo, está a ser cobrado 4.000, 5.000, já te desmotiva. Aquilo que lhe fez dizer que o governo está a sufocar o povo. Exatamente, já te desmotiva. Logo, tu estás a entrar no mercado, já estão a dizer que, para irmão, tens que pagar 5, 6 mil. Então o governo se está o governo ter aquele tipo de lei que já te motiva, essa lei que o governo fez, esta vai me beneficiar. O governo está a sufocar o povo a todos os contextos culturais, também está aí a dizer que podiam regulamentar, mas não estão a regulamentar o uso. Não estão a regulamentar, e se regulamentar, já não vão regulamentar naquilo de colocar só balizas, vão regulamentar e dizer, se tu és criador de conteúdo, paga 6.000 meticais, paga... E se tu amanhã publicas um conteúdo, vamos lá, fake news, e se o governo tiver regulamentado, has de ver que a multa só, dizerem, já que publicaste o conteúdo isso, a tua multa é de 10. Então, o governo não pode criar uma lei que a ideia, no final das contas, é de prejudicar. Mas é uma lei que a ideia é sensibilizar, por exemplo, quando tu cometes um erro, o banimento da tua página. Não pode ser logo, tipo, bane a tua página ou cria uma lei que te beneficie, mas que a ideia não seja de te prejudicar, seja de te sensibilizar a não usar um caminho X, mas a usar um caminho... E falou também de falta de emprego, que faz com que jovens vão às redes sociais Sim. e divulgam informações que não são verdadeiras para poderem ganhar algum e tudo isto mais. Neste caso, de oportunidades de negócio, como as redes sociais estão impulsionando pequenos negócios em Moçambique? Bem, as redes sociais, elas impulsionam os pequenos negócios por permitirem que haja facilidade da transmissão da informação. Se tu estás aqui, tens um produto, colocas na tua rede social, ela já chega em diversas províncias de uma forma fácil. Tens, por exemplo, uma loja de roupa, dizes que eu vendo camisas XYZ, has de receber uma chamada de alguém que está em Cabo Delgado, está em Nampula, tu estando aqui em Maputo. Gostei da camisa. Então aí tu já crias meios de como é que vai fazer chegar essa camisa, a partir de portadores diários e tudo mais. Então isso a rede social facilita muito, não tem como. Concorda com este ponto com relação à facilitação de pequenos negócios por conta do uso das redes sociais? Sim, concordo. É uma via muito rápida mesmo de comunicação e expandir mesmo o seu próprio empreendimento. É fácil assim, dessa forma. Bem, usando a rede social eu posso fazer fotografias, eu posso fazer certos vídeos, eu posso colocar o nome da minha empresa, contactos. Eu acredito que não só para o meu próprio país, mas também fora do país existe alguém que pode se interessar com este serviço que talvez lá é escasso, não é? Então, é a minha responsabilidade criar condições para poder se exportar esse produto ou mesmo através do portador diário enviar esse serviço. Muito bem, o debate está imperdível, como nós podemos aqui testemunhar com relação ao nosso tema do dia de hoje, o impacto do uso das redes sociais
para a camada juvenil em Moçambique. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já, com promessas mesmo de voltar já, num piscar de olho para dar continuidade àquilo que é a nossa conversa para a terça-feira de hoje aqui no Diálogos Educativos. Fica aí, voltamos já. Olá, eu sou a Dulce Costa, quero convidá-lo a embarcar comigo rumo à construção de uma visão melhorada e simplificada do mundo da educação, formação profissional e escolha de carreira. Neste espaço, crianças, adolescentes e adultos têm voz. Não deixe de acompanhar o programa Descubra Comigo, aqui na Mindcast TV. Até já! Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Prometemos voltar e cá estamos para dar continuidade àquilo que é o nosso debate de hoje, o impacto do uso das redes sociais na camada juvenil em Moçambique. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso debate e vou gostar de ouvir como falávamos de oportunidades de negócio, como bem recordam a facilitação do uso da internet para oportunidades de negócio. Eu gostava de saber, o alto custo de internet em Moçambique, será que impossibilita também que hajam oportunidades de partilha de negócios nas redes sociais? Nós tivemos agora algum caso de subida de internet e houve muito barulho com que então até Ville, propriamente, fazer alguma marcha com alguns colegas ativistas sociais. Falou de Ivandro Segaval, Clemente Carlos, entre outras figuras do país. Ville aí, gostava de ouvir dizer da sua parte com relação ao alto custo de internet que pode limitar as oportunidades de negócio em Moçambique. Bem, claramente, uma das coisas que facilita ou que faz com que um país possa estar bem é exatamente a informação, né? E o alto custo de internet acaba afetando muito o bolso do cidadão e, consequentemente, esta informação não chega. Existiam reuniões, por exemplo, que muitos poderiam fazer virtualmente, mas que, infelizmente, por causa do alto custo de internet, algumas reuniões podem ser canceladas. Há empresas, muitas empresas que eu conheço, que elas trabalham exatamente com internet. Então, trabalhando com internet, algumas atividades que eram realizadas, que não podem parar, que devem ser feitas, vão ter que continuar, mas o bolso do patronato vai ficar muito afetado.
Então, o alto custo de internet, quando aqui houve aquela subida e tal, aquilo prejudicou muitos, mas muitos mesmo. Porque muitos só olharam para o alto custo de internet, tipo, porque Facebook, porque WhatsApp, porque Instagram. Não é só isso. As empresas, muitos... Eu, no caso, por exemplo, de contabilidade, trabalhei muito com contabilidade. Nós tínhamos que fazer lançamentos de faturas e tal. E esses lançamentos eram feitos online. E tu estás a fazer um dia inteiro, vês que o pacote que compraste primeiro, gastas muito dinheiro, e o pacote depois de 1 hora, 2, diz que já não tens internet, tens que comprar de novo. Era muito, muito afetado. Então, o que faz com que muitos países africanos, particularmente, acabem ter muita gente desinformada, é por causa exatamente do alto custo de internet. Se fores a ver, muitos países facilitam até a internet, é de borla, tu estás na rua com o teu telefone. Sim, muitos países, estamos a falar, por exemplo, de Estados Unidos, Brasil, alguns estados. Tu notas, tipo, tu falas, tu tens amigos que estão lá, eles dizem que para aqui a internet é capim, a nossa internet é ouro. Então, se o nosso governo também começar a ver que há necessidade de baixar o custo de internet, baixar o custo de comunicação, vai facilitar muito. Eu digo até, não só para o cidadão, não só para o jovem, como também para as próprias televisões que a gente acompanha as informações. A vossa televisão precisa de internet para estar 24/24 online. Mas se o custo de internet for tão alto, o custo essa informação já não vai chegar a nós como cidadão, porque a internet já tem que estar a ser medida em tampinhas, que agora vamos passar isso, passar aquilo. Já não será online 24/24. Muito bem. Armando Machava, qual é o seu ponto de vista a respeito do alto custo de internet para a facilitação de oportunidades de negócio em Moçambique? Uma vez que o colega aqui do painel disse que a internet estão a dar de tampinha e os estamos com muito alto custo de internet, e isso impossibilita com que muita gente possa divulgar os seus negócios e tudo isto mais. Ora, vejamos, eu tenho projetos que tenho feito, por exemplo, projetos arquitetônicos. Sempre que eu finalizo esse projeto, faço cortes e publico para que as pessoas possam ver meus serviços. Agora, existe um fator importante aqui, que na base disso, eu consigo expandir meu serviço, que é a internet. E se a internet, ela é cara, é difícil expandir isso. E praticamente ninguém vai reconhecer-me. Quem sou eu? Falando só que sou um arquiteto ou sou um engenheiro, é difícil alguém notar isso. E não há como também nem se informar, não há como nem buscar informações na internet, like Google, no momento dos estudos. É difícil. A internet não pode beneficiar somente aqueles que estão lá no topo e os que estão embaixo passarem mal. Então é complicado assim. Não há como desenvolver sem esses recursos. Então, se é que em Moçambique há pelo menos essa dependência de internet para poder desenvolver certos trabalhos, então o governo deve regular a internet de forma até o nosso nível econômico, basicamente assim. E não só, para acrescentar, né? No caso dos jovens, particularmente dos estudantes, eles são, digamos, dos usuários que mais precisam de internet. No caso, por exemplo, de certos trabalhos, nós já não temos aquele hábito que tinham os nossos pais, os nossos avós, de ir à biblioteca, sentar, fazer aquilo, porque primeiro o custo de transporte já é tão alto. As bibliotecas são contáveis, que estão em muitas cidades, não só de Maputo, mas também em Moçambique no geral. São escassas as bibliotecas. Nós todos não vamos caber... As bibliotecas agora têm sido digitais. Exatamente, as bibliotecas são digitais. Não vamos caber todos numa biblioteca para ir procurar um livro. Você chega ali, alguém já tem aquele livro. A partir da internet tu já tens facilidade. É para livro de tal fulano, tens ali, para queres o de Mendovic, queres não sei o quê, queres os Miyakoto. Tu tens ali. E também isso ajuda a economizar o tempo. Estás a economizar o tempo. De casa exatamente. Para a biblioteca. É tempo, tem outras tarefas para fazer. Economizas tempo. Sim, tempo. Exatamente. Sim. Isso me recorda um amigo meu que fez uma música por conta do custo elevado de internet. Ele fez uma música a manifestar o seu descontentamento ao alto custo de internet, mas não teve como publicar a música porque não tinha os dados móveis. Só para ver como é que é. Um abraço aí para o meu grande amigo Gimo Fumo. Exatamente. O custo de internet
é alto. Um pai sabe que, pá, eu comprando um pacote mensal para o meu filho X, ele já pode usar essa internet, ficar à vontade, ver vídeos. No YouTube, por exemplo, tem uma coisa que muitos não sabem, né? É uma coisa que não é da minha era, agora já está a entrar. Eu, particularmente, não estudei com os famosos videoaulas. Um videoaula, se tu tens, vamos lá, 50 meticais de crédito e transformas em internet, num videoaula tu não vais acabar um videoaula inteiro de 1 hora, 2 horas. Por quê? Por mais que a operadora diga que essa internet é válida por 2 horas, o que acontece é que você em 30 minutos já recebe uma mensagem que acabaram 2 megas, tens que converter de novo. E a pergunta já que vai para as telefonias é, afinal de contas, era de 2 horas ou não? Porque se te dizem que tu tens comunicação de 1 mês e tu pagas aquele pacote que a tua comunicação é de 1 mês, você já comunica à vontade, você pode falar todo dia, ligar para 1050 pessoas, tu sabes que eu tenho 1 mês a comunicar. Mas quando é internet, eu nunca fiz essa pergunta às telefonias, mas está na hora de eu fazer. Porque Não quando tenha é bondade, internet, pode olhar para a câmera e fazer a sim, questão. porque quando é a internet, tu convertes megas de 50 meticais e 2 horas de tempo. Então tu estás aí no YouTube, estás a ver um vídeo aula, né? O estudante está ali, está a ver o vídeo aula, 30 minutos, 20 minutos, os teus megas acabaram, converta para receber. Não é para receber, eu estou a gastar o meu dinheiro. Estás de parabéns, converteste tanto para 2 horas de tempo. Tu só vês o vídeo em 30, 40 minutos. E ainda te Por quê? parabenizam por isso. É essa questão que eu gostaria de fazer às telefonias. Por que é que quando é um pacote de limitados que tu compras para falares um mês, ter acesso à internet um mês, eles deixam-te. Mas quando é para o bolso de um pobre, para 1 hora de tempo ele quer usar a internet 1 hora, só tem 20 minutos, 15 minutos, depois recebe mensagem que já não tem que converter de novo. As tantas era o único 20 que aquele estudante tinha naquele dia para fazer um serviço, já não pode fazer porque converteu e em menos de uns 20 minutos já passou. Então isso para mim também é uma propaganda enganosa. Está na hora das telefonias começarem a olhar para isso, propagandas enganosas. Se tu dizem, converteste para usar em 2 horas, quero usar isso em 2 horas. Pronto. Muito bem. É por isso que se o Estado bloqueia a vida ou torna a vida difícil desse jeito em vários setores, é difícil Moçambique estar no auge como nós tanto sonhamos. É difícil Moçambique desenvolver dessa forma. Então, eu preciso que haja muita atenção quanto a isso. Já despertamos, já sabemos muitas coisas. No entanto, já é tarde para haver esses regulamentos que nem algum momento eles seguem. Obrigado. Muito bem, está a dizer que antes estavam tapados, ainda havia tempo. Já despertamos. Agora já despertaram Já despertamos. Já é tarde para poder regularizar coisas que acham que podemos não notar. Quer seja na área política ou quê. Existem algumas pessoas que entendem isso. Então, já é tarde. Aliás, nós viajamos para fora do país, assistimos, vimos o que acontece fora do país. Vimos lá como a vida é tão assim. Bom, então, o que falta para o nosso país? Há quanto tempo? 40 anos, 50 anos, ainda dizem que Moçambique é pobre. Quando é que vamos desenvolver? Quando é que vamos desenvolver? Esta pergunta para quem seria? Para o governo? Claro. Podes olhar para a câmera e fazer a pergunta. Quando? Já passam 45, 50 anos de independência, mas essa independência está a ser muito complicado também quanto ao custo de vida. Então, quando é que vamos ficar prósperos? Quando é que vamos ficar um país que vai estar como outros países? Quando nós viajamos, notamos uma diferença. É por isso que quando muitos jovens viajam para fora do país, não voltam mais para Moçambique. Não voltam mais para a sua casa, para a sua terra natal, porque o custo de vida lá está bem melhorado. Desde que o jovem encontra uma casinha, não interessa, mas o que se alimenta lá, do jeito como se vive lá, está bem melhorado. É por isso que eu não volto mais para casa. Não estás a voltar para casa por conta disso? É claro. Por conta do alto custo de vida? Exatamente. É por isso que eu fico lá fora. Falo na qualidade dos outros, né? Não eu. Nesse caso, se pudesses viajar para fora de Moçambique, não voltava por conta das boas condições existentes em outros países? É um caso particular. No meu caso, eu acho que ia cultivar isso de forma a equilibrar. Eu acho que viajava para fora do país para aprender e vir implantar cá no meu país e não ficar lá. Mas alguns ficam, mas eu entendo por que fazem isso. Muito bem.
assumem que é uma necessidade do governo intervir naquilo que são os altos custos de acesso à internet e também, nesse caso, num contexto geral, alto custo de vida para a melhoria da vida dos cidadãos em Moçambique. No caso das redes sociais, no caso da internet, há exatamente necessidade do governo intervir, sim. Porque eu sempre digo que um bom governo é aquele que dá a educação e dá a informação. A educação é a base. Então, se te dá a educação de qualidade e ainda dá-te informação de qualidade, você está bem. Estamos a falar, por exemplo, se os dados para o país serem tão baixos, aí nós estamos bem, né? Então, se tu tens um governo que a ideia é não te despertar, não te ajudar a alcançar o outro lado do mundo, não te ajudar a ver as coisas como elas são, aí praticamente nós não temos como até comparar, dizer que não, Moçambique agora, comparado com o país X, estamos próximos, estamos quase não. Mas nesta fase da globalização, conforme dizia o colega, nós conseguimos ver como é que os outros países estão em termos de comunicação, em termos de educação, em termos da própria internet. Então, como é que o governo pode promover o uso responsável das redes sociais sem limitar a liberdade de expressão, uma vez que as redes sociais também permitem a liberdade de expressão? E em Moçambique, assim como na diáspora e em todo o mundo, todos os usuários das redes sociais, como é que o governo devia promover o uso responsável? Bem, para promover o uso responsável, tudo tinha que começar primeiro do topo, né? Porque essa internet para chegar não é só de borla. Então seria o governo facilitar as telefonias, né? Porque as telefonias por si só já têm certos custos que vão ao governo, então era facilitar essas telefonias, de modo que as mesmas também pudessem nos dar para o consumo uma internet primeiro de qualidade, uma internet barata e que pudesse ajudar a camada juvenil, ajudar os estudantes, ajudar os demais, até mesmo as empresas, né? a difundir aquilo que são as suas informações. Então, o nosso governo tem que primeiro deixar de excesso de burocracias. Então, o excesso de burocracias tem que acabar. Aquelas taxas altas devem diminuir, tudo pensando no bem-estar do próprio povo, da própria população, porque é isso que um governo diz quando está na fase das campanhas, é para o bem-estar do povo. Então, que isso não acabe só nos papéis e nas palavras. E mas quando não está na fase das campanhas? Quando está nas fases das campanhas, é para nós vamos melhorar, nós vamos fazer isso, aquilo que assado e cozido não fizeram, é para você já o dinheiro comprar até isso de helicóptero, você na tua própria casa vai fazer isso, vai ter... Mas, mano... E não fazem? Não fazem. Depois da campanha, praticamente, você não vê ninguém. Tipo, se tu vias alguém na campanha que conseguia chegar aqui, sentar, comer arroz e feijão com aquelas mamanas, tirar foto, postar, todo bonzinho, depois da campanha esquece. Mas ele também se esquece que 5 anos passam rápido. Muito bem, porque política, nesse caso, de forma direta, não é o nosso assunto que nos leva aqui. Vamos poder ouvir também, mas num contexto todo geral está incluso, porque são políticas que nos conduzem, são políticas que fazem o nosso dia a dia. Vamos te ouvir aqui, Armando Machava, quando da promoção do uso responsável das redes sociais, sem que possa interferir naquilo que é a liberdade de expressão do jovem em Moçambique. Muito bem. O uso das redes sociais devia ser mesmo de forma consciente e que cada indivíduo, cada adolescente podia usar de forma inteligente para evitar consequências futuras. De forma geral, vou dar um exemplo muito prático. Temos adolescentes ou jovens que, de certa forma, nós pensamos que quando chega o momento em que estão reunidos com seus pais numa noite, nós podemos pensar que há um problema no seio da família, ao passo que não. Os pais estão ali a acompanhar a televisão, mas as crianças, os jovens, estão isoladinhos nos seus quartos, pensando que estão a dormir, mas estão busy em fazer vídeos, fotografias, acima mesmo do horário normal para dormir, publicar conteúdos em que seria uma vergonha
para o próprio pai. E se muito tempo usado ou de forma excessiva a rede social, ela nos desassocia da família. Não há mais aquele afeto familiar, porque isso acontece quando há uso excessivo, mas de forma equilibrada, nós até acabamos não fazendo certas atividades e isso pode impactar negativamente nos estudos. Já não há mais concentração a 100% das aulas, porque o jovem só se interessa em acordar, em entrar nas redes sociais, mandar um like lá, publicar aquilo, mais aquilo, e nem já há mais concentração em casa por conta disso. E em casa há barulho por causa disso. Bem, o vício digital pode substituir as interações presenciais. Exatamente. Isso pode afetar também. E afetar as relações humanas. Exatamente. A psicologia e até fisicamente falando, segundo a psicologia, fala isso, que isso pode impactar negativamente quanto à saúde mental, não é? A pessoa pode sofrer mesmo por ansiedade, depressão, não sei, por aí. Porque argumenta a pessoa leva muito tempo concentrado na mesma posição e isso pode afetar o físico da pessoa, não é? Muito bem. Porque o argumento nem se concentra em mais outras coisas. Você pode procurar um jovem em casa, não encontrar onde é que está isolado, não sei aonde. O pai sente falta desse menino, mas está aí, não sei, concentrado nas redes sociais. Muito bem, isso me recorda um verso de uma música de um grande artista que diz: a rede social forma as pessoas antissociais, porque falas com os que estão próximos, falas com os que estão distantes e com os próximos não falas mais. Não falas, com certeza. Muito bem, a dependência tecnológica pode substituir, nesse caso, as interações presenciais e afetar as relações humanas. Exato. Como aqui bem o Armando Machava estava aqui a dizer, nesse caso, o uso excessivo pode afetar a produtividade e a saúde mental também. Acreditam nisso? Concordo plenamente. E é aí onde devia entrar já a interação pai-filho e tudo mais. Porque no final das contas, as redes sociais, elas vão prejudicar e vão ajudar, mas dependendo de pessoa por pessoa. O que acontece nos últimos dias, por exemplo, nós jovens mesmo temos presenciado isso, temos um convívio, estamos ali, mas não estamos juntos. Um está numa mesa, outro está noutra mesa, estamos assim. Imaginemos, por exemplo, estão a preparar alguma coisa, tem um que está ali, às vezes, os outros estão aí, ninguém está a conversar com ninguém, de repente ele ri sozinho. Sim. Então, isso em algum momento deixa desconfortável alguém. Tu estás assim sozinho, começa a jarir. Se eu tenho um sapato furado, vou pensar que está a jarir o meu sapato, mas não, tu estás a jarir alguma coisa que viste nas redes sociais. Então, está na hora de nós também, como jovens, pararmos de usar e abusar das redes sociais. Já casos de acidentes nas ruas, nas vias públicas, porque as pessoas estão a usar o telemóvel, estão a atravessar a rua. Já presenciei um jovem ser batido com um carro, mas porque ele não viu a mudança do semáforo. Exatamente. Então, o semáforo muda, ele está... Também condutores, também motoristas já mexeram os telefones. Então, isso já afeta a mentalidade da pessoa. E naquele dia, quando lhe roubam o telefone, ou se o telefone, o tempo de vida acabou e o telefone para de funcionar, ele parece um doente mental, ele não vê a hora de conseguir um outro telefone, ou tem que ir apertar o pai, ou tem que fazer alguma coisa. Não aguenta ficar mais exatamente, se for mulher, já tem que complicado, assim. Tentar formas de falar com os sugar daddies para ver se... Então, não. Muitos acabam já perdendo aquilo que são os seus princípios por causa exatamente de se entregarem por completo para as redes sociais. Enquanto a ideia das redes sociais é aproximar as pessoas que estão distantes, é criar convívios amorosos, tudo mais. É que nem Deus, quando fez o mundo, foi para que as pessoas vivessem em paz, mas no final das contas deu no que deu. E se formos a ver, o uso excessivo das redes sociais impacta negativamente o psicólogo da pessoa. De que forma? A pessoa se esquece de que está na estrada a caminhar e pega o celular, está aí nos likes, está aí no Facebook e esse corre o risco de ser acidentado, atropelado, assim que é. Nas reuniões religiosas, você encontra alguém no meio do culto, desculpa falar por isso, não sei se me permitem, à vontade. No meio do culto, numa igreja, alguém estão aí a dar a palavra de Deus, estão na rede social, estão no WhatsApp, no Facebook, a mandar o like,
O pastor está aí a suar em disciplinar essas pessoas que vieram aqui se reunir para que possa melhorar eticamente a sociedade. Mas essa pessoa está bem distante disso. Esquece as lições, está aí obcecado nas redes sociais. O que essa pessoa vai aprender? E para um controle também de informações, de divulgação de conteúdos, existe o cyberbullying. Há pessoas que entram nas redes sociais para poder fazer comentários negativos, principalmente em figuras públicas. Há muitas das figuras públicas brasileiras, falo brasileiras porque é um caso que tenho testemunhado nas redes sociais. As pessoas entram ali para fazer bullying, para comentar sobre a camiseta, para comentar sobre um copo, para comentar sobre alguma coisa que o artista ou a figura esteja ali a fazer, e aquilo acaba afetando muitos artistas. Têm estado em terapias, muitas pessoas têm estado em terapias por conta dessas questões. E nós, aqui no Diálogos Educativos, desencorajamos estas práticas e aconselhamos a todos os telespectadores aí em casa, os que nos assistem e os que nos escutam, para terem um controle do uso das redes sociais, para terem um controle dos conteúdos que divulgam, para que também tenham um controle nos conteúdos que recebem e também divulgam, para que evitemos que as informações falsas cheguem onde nem deviam chegar. E há uma necessidade de termos a capacidade de filtrar as informações que recebemos e sabermos o que divulgamos, como e por que divulgamos aquelas informações. Muito bem, o nosso debate estava muito mesmo quente e eu gostava de ficar mais tempo aqui a conversar com vocês, mas nós temos que nos despedir com promessas de voltar na próxima terça-feira. Eu gostava de ouvir as últimas considerações e sugestões para o uso controlado das redes sociais. Muito bem. Finalizando, dizer o seguinte: nem todos seguidores que mandam likes estão lá para poder festejar consigo aquilo que você publica. Tem pessoas infelizes que estão lá só para poder controlar e encontrar alguma nódoa sua para poder te ferir ainda mais. Então, pode ter muito cuidado. Não podemos olhar para uma rede social como uma rede, como se fosse a nossa família, o nosso mundo. Nós podemos publicar tudo, até publicamos o que não devia se publicar e matamos a nossa própria cultura, educação, ética, tudo que tem a ver com a sociedade. Então, não precisamos fazer isso. Então, recomendo a todos os pais lá em casa que eduquem seus filhos a ter uma educação digital. Investem, se for para investir nisso, para que a criança possa crescer a saber usar conscientemente a rede social e evitar defamações futuramente. Muito obrigado por esse convite. Até a próxima oportunidade. Bem, eu só vou exatamente acrescentar, porque acho que ele exatamente falou aquilo que era para falar, mas o conselho que eu tenho, não só aos jovens, que é o nosso foco, mas a toda a sociedade no geral, é que temos que ter controle, primeiro, das redes sociais, sabermos em que tipo de rede social estamos a entrar, que página estamos a seguir, que conteúdo devemos abraçar e que conteúdo não devemos abraçar. E no final das contas, apesar de tudo, temos que saber que tudo na vida tem limites e temos que colocar esses limites, sabermos em que momento nós estamos a usar a rede social, em que momento devemos ficar distante do telefone para dar realmente prioridade ao convívio interpessoal, como é aquele que acontecia nos tempos, como nós bem sabemos, temos dito que na altura tínhamos muita diversão, brincávamos muito, éramos muito amigos, éramos muito irmãos. Então, está na hora de não olharmos para o passado como bonito, mas criarmos um futuro bonito. Então, o que eu aconselho é que tenhamos um controle das redes sociais, coloquemos limites e temos que usar com consciência a rede social. Muito obrigado pela vossa presença e deixa-me deixar uma dica aqui, passo a redundância. Nem sempre que as pessoas deixam like nas suas fotos é porque gostam. Nem sempre as pessoas que colocam adoro nas suas fotos é porque adoram. Há tetos verdadeiros e há pessoas falsas. Eu sou o Altafo Ibrahimo e eu prometo voltar na próxima terça-feira. Eu disse perca-se, mas não perca a oportunidade de estar ligado sempre aqui na Mindcast TV. Até já.